O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Então para o que você tá fazendo aí, que eu tô em choque com o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal e você também vai ficar. Porque foi mais do que surpreendente, foi inédito, foi avassalador, foi esmagador. Nós tivemos o ministro Luiz Fux colocando ali o dedo na ferida dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, que são apoiados por vários outros ministros, e lavou a nossa alma. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta aí, senta para assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começo aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele. Nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas. Ele não está apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente, era injusto, era errado. E que nem o tempo, nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse, é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante, é bonito de ver como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade como o Fux é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter. Ontem circularam diversas notícias de que o Fux teria pedido para fazer correções gramaticais no seu voto. E, de fato, isso não é muito comum, não é? Inclusive, deveria ser comum, sobretudo nos votos do Moraes, que são horríveis gramaticalmente, não só juridicamente, mas também gramaticalmente, mas não é comum. A correção gramatical, a correção material de um voto é algo que pode ser feito pelo juiz sem que a parte peça, ou seja, sem que haja uma motivação, sem que haja um recurso, uma peça do advogado da defesa pedindo, tem aqui um problema no voto, que é o que a gente chama de embargos de declaração, e essa omissão, essa contradição precisa ser corrigida. Quando há um erro material, o próprio juiz pode fazer isso sem a parte pedir. E foi isso que o Fux fez. E quando isso foi feito, já se alimentou, então, uma possibilidade de que ele agisse estrategicamente, de que ele alterasse o seu voto. Eu não acreditei nisso, porque se houvesse uma alteração estrutural do voto, vamos dizer assim, que o Fux estaria jogando fora das 4 linhas. E é justamente o que ele tem criticado nos seus colegas, nos demais ministros. Se ele critica que os demais ministros estão jogando fora das 4 linhas, não dá para conceber que ele também o faça numa situação como essa. Então, eu não acreditava nisso. A outra vertente é de que ele seguraria o julgamento, né? Então, ele guardaria aquilo por meses e isso faria com que o Bolsonaro não pudesse ser condenado definitivamente e preso. Só que o Bolsonaro já está preso, então qual é a vantagem? Com a publicação do acórdão, nasce a possibilidade de uma condenação definitiva do Bolsonaro, mas também nasce a possibilidade de um recurso. Pode haver agora um recurso ao plenário, e o recurso ao plenário, ele é mais vantajoso do que fazer com que o Bolsonaro siga preso. Está preso em casa, mas é uma prisão pior do que se ele não estivesse em casa. E acho muito difícil que uma condenação definitiva do Bolsonaro, com o estado de saúde, inclusive, em que ele se encontra, seja feita numa cadeia.
muito provavelmente ele vai permanecer, ou deverá permanecer em prisão domiciliar. Então, não vejo muita diferença em se postergar, em se protelar o final desse processo. Muito bem, dito isso, o Fux fez esse pedido, nasceu essa expectativa e hoje vem essa publicação desse acordo. Houve um atropelo? Não houve um atropelo. Na verdade, o Fux ele pediu para fazer essa correção gramatical, fez rapidamente, devolveu o voto para a relatoria e o acordo foi publicado já com a alteração dele. Então, a notícia de hoje é essa: a publicação do acórdão do STF sobre o caso Bolsonaro ocorre após o Fux devolver o seu voto com a tal da correção. E isso mostra que ele realmente iria fazer e fez apenas, sabe-se lá qual, mas enfim, uma correção gramatical. Então o acórdão foi publicado, né, com a alteração do Fux. Ele já corrigiu, ele já devolveu o voto e com isso o acórdão foi publicado. Não houve um atropelo, pelo menos não explícito. Se pressionaram o Fux internamente, aí a gente não sabe. Mas do jeito que o Fux tem se comportado, acho muito difícil que diante de qualquer pressão ele recuasse ou ele cedesse, porque ele não tem feito isso. Não tem baixado a cabeça para nenhum deles, nem para o Moraes, nem para o Gilmar, que são os manda-chuvas do STF. Um é a cabeça, o outro é a caneta. Deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma, calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele está falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá, ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhece a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor, porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né, o voto e as suas observações, ali, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que
pedrada. Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você, olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Agora a gente vai falar do Luiz Fux, que está gerando polêmica geral. Ele pediu a devolução de seu voto no julgamento que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses. Fux havia entregado o documento de 429 páginas em início de outubro, mas agora ele quer fazer correções gramaticais no texto. O voto do ministro é o único que falta entre os 5 da primeira turma para a construção do acórdão. Fux foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro no julgamento. Somente após a publicação do acórdão é que se abre o prazo para as defesas apresentarem aí os embargos. A defesa tem 5 dias para recurso e a pena só pode ser cumprida após o julgamento desses embargos, que o Supremo tende a negar. Mas, se o Fux não entregar o voto dele, não sair acórdão, então também não tem recurso, não tem embargo, nem negação de embargo. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o negócio está esquisito aí, mas o Fux está claramente agindo no sentido de dar uma protelada nessa decisão, o que está irritando os seus companheiros de primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Olha, virou uma chave ali no STF. Alguma coisa mudou. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão fazendo um trabalho incrível e é exatamente talvez o efeito desse trabalho que está se desdobrando agora nessas reações do STF. Alguns pensam em sair, outros se reentrincheiram e tentam usar o Estado brasileiro para se proteger, e outros resolvem adotar o caminho certo, o caminho de defesa do Estado de Direito, da Constituição, e eu acho que esse é o caminho que o Fux está tomando. Então, isso está se visualizando com muita clareza agora, à medida que a gente se delonga aqui nesses casos e nesse problema que se gerou. O que eu acho? Eu acho que está dando muita esperança para todos aqueles brasileiros que estão observando as coisas e não estão satisfeitos com o jogo que o Centrão quer que o brasileiro jogue, que é neutralizar a oposição, manter o status quo, ou seja, não façam reforma no sistema nenhum, não vão fazer reforma do judiciário, não vão fazer reforma do sistema eleitoral, não vão fazer reforma das questões de independência de poderes e tudo mais, reformas políticas importantes. Não vamos fazer nada disso, vamos manter como está e vamos seguir adiante. Só que sem a oposição, sem esses radicais, sem esses populistas que vieram aí para tomar o que era deles. É isso que eu acho que está acontecendo. O Centrão e o que a gente estava vendo, junto com a juristocracia, junto com esse deep state agindo, o judiciário se impondo como grande tirano, era as vozes do Centrão e, claro, que da esquerda, que foi que construiu todo esse estado de coisa. A própria Constituição foi alterada desde 1988, em grande parte por influência da esquerda. Então, nós estamos vendo hoje um estado de coisas construído pela esquerda e pelo Centrão. Eles não querem que ninguém mexa e bascule com esse jogo. A oposição, sim, quer mexer em absolutamente tudo, com diferentes graus de intensidade, com diferentes graus de consciência, mas vai mexer em tudo se a oposição, a direita brasileira, que está conectada com as vozes populares, o presidente Bolsonaro sendo seu expoente. O que isso significa para o sistema como um todo? Perigo, porque o sistema age contra a população, e agora a população está sabendo disso. Então, é isso que a gente está vendo. Temos muita esperança em função dessa virada de chave ali dentro do STF. Acredito que haverá ainda mais desdobramentos positivos, ao mesmo tempo que haverá uma reação negativa aí, cada vez mais de jogatina
dentro do judiciário com o governo. Por exemplo, já tivemos sinalização aí que alguns ministros pensam em sair mais cedo para dar espaço àqueles que não tenham sido afetados ainda por qualquer medida que os Estados Unidos possa tomar. Então, o jogo ainda está sendo jogado, não chegamos ainda nem perto da conclusão, mas já temos aí diferentes jogadores. Antes estava tudo do mesmo lado e a população brasileira e o Brasil perdendo massivamente. Então, temos aí alguns defensores. Vamos valorizá-los e ter esperança, ao mesmo tempo, ceticismo para perguntar por que essa mudança, por que isso está acontecendo. E também valorizar o trabalho do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, porque acho que muita gente não está entendendo a importância que está sendo para o Brasil essa inflexão e esses resultados meio que indiretos estão acontecendo. Então isso é que me dá esperança também como cidadão. Meu caro Rodrigo Constantino. Veja, o Alexandre de Moraes está enlouquecido, né? E ele quer criminalizar qualquer opinião. O ministro Fux, no seu voto, né, que foi histórico hoje, muito importante, assim como naquele caso do primeiro núcleo lá do Bolsonaro, né? Aliás, esse núcleo como um todo, só pelo nome já tinha que ser anulado, tinha que ser absolvido todo mundo que é o que votou o Fux, né? Núcleo da desinformação. Sobre essa questão das urnas, por exemplo, o ministro Fux lembrou, olhando olho no olho, né, do Alexandre de Moraes, que em 2014 o PSDB, partido historicamente do próprio Moraes, né, tinha entrado no TSE com um pedido de auditoria das urnas. E, sabiamente, nas palavras de Fux, o TSE decidiu a favor de conceder essa auditoria. A conclusão dos auditores contratados, que eram gringos, né, foi a de que era impossível realizar auditoria no nosso sistema eleitoral. Mas o Moraes, cada vez mais enlouquecido, como eu disse que não é liberdade de expressão criticar as urnas, é crime. Eu gostaria que ele apontasse onde, no Código Penal, em qualquer lugar que seja, é crime questionar as urnas eletrônicas. Viraram tabu no Brasil, são sacrossantas agora, sendo que só o Brasil, basicamente, utiliza esse modelo. Modelo esse que foi rejeitado na Alemanha pela Suprema Corte alemã, porque disse que não era possível ter escrutínio público dos votos, né? Países muito mais desenvolvidos que o Brasil, como Estados Unidos, França, Canadá, Inglaterra, eles rechaçam o uso desse sistema centralizador baseado apenas na urna eletrônica, como é no Brasil. Então virou tabu, as pessoas estão com medo de falar. Claro, olha só o que o Alexandre de Moraes está dizendo, que é crime questionar as urnas. É uma loucura isso, é uma loucura. Então o Fux está sendo ali um voto dissidente e um apelo à razão. Ele está furando a bolha e fazendo uma brecha, criando uma brecha dentro de uma narrativa que simulava certa unanimidade, que era a narrativa oficial do sistema, né, de que houve uma tentativa de golpe, cada um tem seu núcleo de responsabilidade e que o núcleo 4 era responsável por desinformar para preparar o terreno, no caso de uma derrota, para não aceitar o resultado e, com isso, poder ter o golpe. Com as senhoras com Bíblia e bandeira do Brasil, o vendedor de algodão doce, bolinha de gude, estilingue, num domingo, enfim, essa patetice toda. Então, é uma loucura o que está acontecendo com o Brasil. E a gente, no futuro, vai cobrar das vozes que ficaram em silêncio, as vozes pusilânimes, covardes, que não ousaram se erguer contra tanto absurdo, contra um julgamento farsesco desses. Então, acho que o Fux está pensando, sei lá em quê, talvez em não ser sancionado pelos Estados Unidos, talvez em não ficar para a história como um cúmplice disso tudo, né? Ele como o único magistrado ali realmente. Agora, o Reinaldo Azevedo da vida pergunta a quem serve Fux para explicar essa mudança, essa guinada. De guinada, o Reinaldo Azevedo entende, né? Ele escreveu O País dos Petralhas 1, não satisfeito 2, e hoje é o maior defensor dos petralhas. O que aconteceu? Bateu a cabeça? Foi corrompido? Foi chantageado? Cada um tem uma tese. Mas que moral tem o Reinaldo Azevedo para falar de mudança de postura de alguém? Quer dizer, é realmente o samba do crioulo doido. Amigos da Fonte Política,
O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal não é apenas mais um julgamento, é uma rachadura institucional que pode mudar o jogo da política brasileira. O foco é a surpreendente postura do ministro Luiz Fux. Ele não apenas foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro nos casos de suposta desinformação, mas sua atitude agora é de protelação, ao pedir a devolução de seu voto. Isso atrasa o processo, impede o recurso da defesa e quebra a narrativa de que a condenação seria inevitável e rápida. E a nossa pergunta é: por que essa guinada? Por que Fux agora resolve defender o Estado de Direito e criar uma brecha na aparente unanimidade do sistema? Seja por pressão interna, por consciência ou por qualquer outro motivo, para a oposição, esse movimento é um lampejo de esperança no judiciário. Essa postura de Fux, no entanto, causou uma reação explosiva e preocupante. O ministro Alexandre de Moraes usou seu voto para atacar um colega, citando mensagens privadas de réus sobre Fux. Isso é mais do que uma divergência jurídica. É uma clara tática de intimidação dentro da mais alta corte. Moraes, cada vez mais enfático, quer criminalizar qualquer opinião. Ele insiste que questionar as urnas eletrônicas é crime. Transformaram o sistema eleitoral em um tabu sacrossanto no Brasil que ninguém pode tocar. Mas Fux usou o seu voto para responder de forma histórica. Ele lembrou que as eleições não podem ser uma festa democrática do silêncio. A crítica e a fiscalização são parte da democracia, não um delito. Ele está correto. Um civil não recebe um prêmio Nobel, como Maria Corina Machado, que ele citou, por cometer um crime. Tudo isso, no fundo, não é sobre Fux ou Moraes, mas sobre a luta entre a oposição e o Deep State, aquele sistema construído pelo Centrão e pela esquerda que só quer neutralizar qualquer voz dissidente. O objetivo deles é claro: manter o status quo, ou seja, impedir reformas essenciais no sistema eleitoral e no próprio judiciário. A divergência de Fux, suas falas e o pedido para mudar de turma mostram que a pressão está funcionando. Não podemos ser ingênuos, mas temos de valorizar essa quebra de narrativa. O jogo ainda está sendo jogado, e a voz dissonante de Fux é um convite à reflexão para todos os brasileiros. Continuamos na Fonte Política acompanhando essa treta histórica. Deixe seu comentário. O que você acha dessa virada de Fux?